Você está no canal Mapa do Dia com o pastor Oswaldo Lima. Hoje é segunda-feira, dia 19 de maio de 2025. Como é que a gente pode conciliar a questão de a gente se preparar e se purificar e se santificar para estar em pé no monte do Senhor? Como é que a gente pode conseguir tal proeza sem ser perfeccionista? Como é que a gente pode, de fato, alcançar algo que está fora do nosso alcance, além de nossa capacidade? Quando a gente examina nosso coração, cheio de falhas, cheio de fraquezas, quando a gente olha as nossas tendências carnais, como é que a gente pode ter condições para responder a pergunta do Salmo 15 e do Salmo 24? É isso que a lição de hoje vai responder para você. Não saia daí, porque você vai ter uma resposta satisfatória, uma resposta bíblica, uma resposta divina. Muito bom estar com você. Se inscreva no canal, compartilhe, deixe o seu like. Vamos abençoar outras pessoas através dessa mensagem. A lição de hoje traz sobre o título Sobre o Monte Sião. Essa é uma expressão exportada do livro dos Salmos. Nos Salmos a gente encontra uma descrição que o profeta João puxa para dentro do Apocalipse e ele começa a explicar os eventos finais, a redenção final, a salvação em Jesus, ilustrando as coisas que tinham ritos, práticas, móveis, objetos e animais presentes no santuário da terra. E ao o profeta trazer em voga, em mente, as coisas que ele estava vendo, ele as descreve como usando uma linguagem extraída dos Salmos, e do Salmo 14, e do Salmo 15 e do Salmo 24, que na lição de hoje fala sobre o Monte Sião. Bom, essa expressão Monte Sião vai aparecer em Apocalipse no capítulo 14. O povo de Deus vai estar em pé no Monte Sião, que ficava, a princípio, geograficamente falando, lá na região de Israel, a oeste da cidade velha da Jerusalém atual. E era considerado o assento do trono de Deus, representava a presença de Deus entre o seu povo. Com o tempo, o Monte Moriá, por causa do sacrifício de Abraão, oferecendo Isaac para ser sacrificado, o templo foi construído ali e também passou a ser chamado Monte Sião. Portanto, quer associar Monte Sião à presença de Deus, está corretíssima. Tem suporte do Velho Testamento, pelo fato de ali, no Monte Sião, ser construída a cidade de Jerusalém e também o Monte Moriá, que representa o Monte Sião. A importante descrição do remanescente nos últimos dias aparece em Apocalipse 14. E ali usa a linguagem do santuário. Graças ao Cordeiro, o povo de Deus está em pé no Monte Sião. E é como se o Apocalipse 14 estivesse dando uma resposta às perguntas feitas no Salmo 15 e no Salmo 24. Dá uma olhadinha. A pergunta é uma pergunta feita pelo próprio Deus. Senhor, quem habitará no teu tabernáculo? Quem poderá morar no teu santo monte? Aquele que vive com integridade. Aí vem a resposta, Que pratica a justiça e de coração fala a verdade. Aquele que não difama em sua língua, não faz mal ao próximo, nem lança injúria contra o seu vizinho. Aquele que a seus olhos tem por desprezível ao que merece reprovação, mas honra os que temem o Senhor. Aquele que jura e cumpre o que prometeu, mesmo com prejuízo próprio. Aquele que não empresta o seu dinheiro com usura, nem aceita suborno contra o inocente. Quem age assim não será jamais abalado. São perguntas retóricas, são perguntas difíceis para a gente de responder. Porque quando eu me olho,
para mim mesmo. Eu não me vejo um homem de mãos puras, de lábios puros, de pensamentos puros. Assim como eu acho que você também, não importa o tempo que você esteja na igreja, frequentando a igreja, você também não se vê uma pessoa pura, digna. Talvez seja aqui, nesse ponto, que muitos se condenam, muitos abandonam a fé por não conseguir um padrão tão alto, tão elevado, sonhado e desejado por Deus. Mas como é que a gente consegue, então, harmonizar isso sem ficar batalhando para ser perfeccionista? E sem desanimar por não conseguir ser nada? A resposta está em Apocalipse 14. Quando a gente lê Apocalipse 14, de 1 a 5, a gente encontra a seguinte descrição. Olhei, eis o Cordeiro estava em pé sobre o monte Sião. Com ele estavam 144 mil, que tinham escrito na testa o nome do Cordeiro e o nome do seu pai. Ouvi uma voz do céu como de som de muitas águas, como o som de um forte trovão. A voz que eu ouvi era como de arpistas quando tocam as suas harpas. Entoavam um cântico novo diante do trono, diante dos 4 seres viventes e dos anciãos, e ninguém podia aprender o cântico, senão os 144 mil, que foram comprados da terra. Estes são os que não se macularam com mulheres, porque são virgens. Eles seguem o Cordeiro por onde quer que vá. São os que foram comprados dentre todos os seres humanos, primícias para Deus e para o Cordeiro. E não se achou mentira na sua boca. Não tem mácula. Apocalipse 14 traz a resposta. Dentro dessa tarefa difícil de ser compreendida, dentro dessa missão impossível de ser conquistada, a única conclusão possível é que o Cordeiro nos capacita a ficar em pé diante do Monte Sião. Agora que o Cordeiro de Deus está estabelecido no Monte Sião, no santuário, também podemos estar presentes nesse lugar por causa da justiça perfeita de Cristo que é atribuída a nós pela fé. Nada que nós façamos vai nos garantir estar no Monte Sião. Somente a justiça de Cristo, as vestes dele, a pureza da sua vida que podem entrar na nossa conta e adicionar a nossa condição para poder estarmos limpos diante do Cordeiro e no Monte Sião. Sem o sangue de Cristo, que esperança teremos? Absolutamente nenhuma. Então, o estudo de hoje do Monte Sião está estreitamente ligado à aceitação do sacrifício de Cristo em nosso lugar. Aí sim ele pode nos redimir e nos salvar. Que Deus te ajude. Tomem esta sentença como uma meta principal. Que você se curve diante de Jesus e tente reproduzir o seu caráter. Eu quero orar por você. Pai, derrama sobre nós o Espírito Santo e a capacidade de uma maneira muito especial, termos o caráter semelhante ao dele, a transformação gradativa. Dá a bênção de estarmos contigo, em nome de Jesus. Amém. Eu sigo o mapa do dia. E você?